Bom dia, que a paz esteja com todos. Hoje nós estamos de uma forma especial, mais um teste, né? Mais um teste, nós estamos fazendo hoje ao vivo, tanto do Facebook como também do Instagram. O Instagram eu tô meio de lado, né? Enquanto a gente está ainda se organizando, tá bom? E o estudo de hoje, segunda-feira, 27 de setembro de 2021. O estudo de hoje é a pergunta. Hoje é uma pergunta, o estudo de hoje, né? Vou até colocar aqui desde já, cadê? Eu coloco aqui, pronto. Olha, estudo da palavra. O estudo de hoje, a pergunta: por que o apóstolo Paulo circuncidou, não sei se a palavra está certa, sim, a Timóteo? Por quê? É o que nós vamos responder, vou tentar responder durante o estudo de hoje. Eu lembro mais uma vez que hoje nós estamos ao vivo, tanto pelo Facebook, né? Como nós já estamos fazendo há algum tempo. E hoje também é um teste, né? Estamos também ao vivo pelo Instagram. Quero desejar um bom dia a você. E antes de começar o estudo, vamos fazer essa oração, né? Já fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos abençoa em mais um estudo, meu Deus, nos dá a orientação, que essa palavra, meu Deus, possa trazer paz ao coração dessa pessoa que vai me ouvir, seja agora ao vivo, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram ao vivo, ou durante a semana, até mesmo quando eu colocar também no YouTube. Pronto, quando essa pessoa ouvir essa palavra, meu Pai, que o Senhor possa trazer a paz ao coração dela, no nome de Jesus, e que assim seja. Então, nós vamos começar hoje lendo o texto da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 2, a princípio, tá bom? Procura aí na tua Bíblia, você que está ao vivo, pode fazer a tua pergunta. Eu quero também que você já possa estar divulgando, né? Passando para as pessoas aí que você conhece, tanto do Face como do Instagram, também do YouTube, né? No futuro, quando eu colocar no YouTube, você pode estar divulgando para outras pessoas também participarem, tá bom? Então, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 2, diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Pronto, então a questão é essa, né? Porque ele então, já que ele era contra a circuncisão, vamos dizer assim, né? Porque ele circuncidou a Timóteo, não foi uma contradição? Nós vamos ver que tanto Timóteo era um jovem, como também outro jovem que o acompanhou, que foi o seu companheiro, né? Vamos dizer assim, ele era da turma do Paulo, vamos colocar dessa forma, né? A turma do Paulo era formada por pessoas intelectuais, pessoas que tinham um entendimento maior, vamos dizer assim, tinham mais letras, né? Eram pessoas formadas, como o próprio Lucas, que era médico, e a turma dele tinha tanto Timóteo como também Tito. Nós vamos ver que o Timóteo, ele circuncidou, mas o Tito, ele não circuncidou. E nesse texto ele diz: olha, se você circuncidar, você não tem nada a ver com Cristo. Por que será então? Talvez o primeiro questionamento seu, você que está me ouvindo pela primeira vez, seja esse: pastor, então o que é então circuncidar? Por que essas pessoas usavam a circuncisão? Pronto. O que era a circuncisão? Vou ler para vocês aqui. Era uma pequena cirurgia, a circuncisão, feita em todos os meninos judeus. Pronto. Que representava sua pertença ao povo judeu e a aliança com Deus. Essa cirurgia era feita quando a criança tinha 8 dias de vida.
Então era realizada essa cerimônia para que tirasse, né, um pedaço da pele chamado prepúcio do órgão genital masculino. Só eram os homens que faziam esse ritual, essa cerimônia da circuncidão. Esse procedimento, né, que eram feito, não causava nenhum dano físico. Em alguns casos era até bem para a saúde, a circuncisão. Tá bom? Aqui no livro de Gênesis, logo no início, né, em Gênesis, o exemplo do Abraão, que ele foi circuncidado, né? Mas aí vamos ler toda a lei, né? Aliás, a circuncisão feita em Abraão foi antes da lei. A lei era só com Moisés, o futuro, né? Estamos aí no tempo de Abraão. Gênesis 17, ó, a partir do versículo 9, diz assim, ó: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Esse é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho, nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que for da tua semente. E finalizando, ó: com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. Então, todos os jovens, toda criança, né, do sexo masculino teria que passar por essa cerimônia, né? Essa cirurgia vamos dizer assim, uma cirurgia da circuncisão. Então, o primeiro dessa sequência foi o próprio Abraão. O Abraão antes da lei. Então, a circuncisão já existia antes da lei. Pronto. Agora vamos até a época do apóstolo Paulo, até a época já do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, lendo mais uma vez aqui a carta dele aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 2, havia esse debate, né? Era necessário a pessoa que, para a salvação, preste bem atenção, era necessário para a salvação a circuncisão? O apóstolo Paulo, ele diz, ó, capítulo 5, versículo 2: eis que eu, Paulo, o apóstolo, né, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então não adiantava nada a circuncisão, vamos dizer assim, né? Não traria pelo menos o benefício da salvação, não traria. Agora, por que aqui, agora voltando, né, para o texto de hoje, né, o tema de hoje, por que então o apóstolo Paulo, ele levou Timóteo a ser circuncidado? Porque Timóteo foi circuncidado, e depois o apóstolo Paulo, na própria carta dele aos Gálatas, ele vai falar: olha, eu não circuncidei o Tito. Por quê? Por que Timóteo foi circuncidado e Tito não foi circuncidado? Será que houve alguma contradição? Vamos ver aqui. Procure aí o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Pronto. Carta do apóstolo Paulo. Não, carta não. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo está em uma de suas viagens missionárias. E o texto diz, ó: e chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Foi o momento que o apóstolo Paulo vai conhecer Timóteo, que se tornou um dos seus grandes companheiros. O apóstolo Paulo chamava Timóteo até mesmo de filho. Nós vamos ver isso aí. Certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Preste bem atenção a essa história aqui. Timóteo, a mãe dele era uma judia, uma pessoa a mãe dele era de Israel, né, do povo judeu,
convertida, né? Porque a Bíblia diz que ela era crente, convertida ao Evangelho, mas o pai dele era grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, preste atenção, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Preste atenção no texto, porque o texto aqui já vai tirar talvez a tua dúvida. A Bíblia deixa bem claro, em primeiro lugar, ele conheceu Timóteo, a mãe dele era judia, o pai dele era grego, mas todos falavam que ele era uma excelente pessoa, uma pessoa convertida ao Evangelho, um excelente rapaz. Aí o apóstolo Paulo quis levar ele também em suas viagens, para que ele fosse também uma pessoa usada no Evangelho. Então, mas para que ele fosse usado de uma forma prática, desde o início, como haviam ali muitos judeus, o apóstolo Paulo achou melhor, né, circuncidar o Timóteo. Por quê? Foi uma estratégia do apóstolo Paulo. A circuncisão, naquele momento, irmãos, estratégica. Eu quero deixar bem claro, e o apóstolo Paulo deixou bem claro nas suas cartas, que para a pessoa ser salva, ela não precisa de se circuncidar. Como a pessoa também, que por exemplo, ela come um determinado alimento ou deixa de comer, já falamos isso aqui em alguns estudos atrás, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós falamos sobre isso, que tinham pessoas que comiam algum tipo de alimentos, outras deixavam de comer. Uns guardavam festas, outros não. Tem pessoas, até hoje, né, na igreja, que eles não gostam do Natal, porque acham que Jesus não nasceu em dezembro. Já há estudos que falam sobre isso, né? Pessoas que não gostam do Natal, pessoas que não gostam de celebrar nem o aniversário, mas já outros que celebram sim. Eu, pelo menos, né, a minha opinião é essa: se for para o proveito do Evangelho, se for de uma forma estratégica, como o apóstolo Paulo também achava isso, tá de bom tamanho, tá bom? Se for uma estratégia, se for para ganhar almas para Jesus Cristo, então ótimo, tá bom? Pastor, e a pessoa que guarda o sábado? Olha, guardar o sábado não vai fazer diferença, tá bom? Mas se a pessoa quer guardar o sábado no intuito de guardar a lei, aí a diferença é grande, porque você vai ter que guardar toda a lei. Se a pessoa acha que para ser salva tem que guardar o sábado, ela está enganada, tá bom? Então, a salvação é em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo falou. Olha, não tem nada a ver salvação com circuncisão, tá bom? Para o apóstolo Paulo, tanto fazia ou deixar de fazer que a pessoa guardasse o sábado, ou se comesse tal alimento, ou se circuncidasse. Para ele, o que importava era a pregação do Evangelho. Para ele, o que interessava era a pessoa entregar a vida para Jesus, que é o que interessa. Estava falando sobre a teologia, né? A teologia que interessa, irmão, é a teologia cristocêntrica, que prega sobre Cristo, que faz com que a tua fé ela venha crescer, não fazer com que a pessoa perca até a sua fé, tá bom? Inclusive, se você quiser fazer um curso teológico sério, né, cristocêntrico, você pode fazer conosco, tá bom? No final aí você pode me questionar, você do Facebook, você do Instagram, você do YouTube pode me questionar como eu posso fazer esse curso gratuito aqui em Fortaleza. Estou falando de Fortaleza, tá bom? Em outros estados também, mas aqui em Fortaleza, eu que sou professor, é um estudo teológico totalmente cristocêntrico, tá bom? Elaborado pelo pastor João Ribe Palharim. Então você que quer aprender mais, o curso é totalmente gratuito. Mas lembro mais uma vez, como o apóstolo Paulo sempre lembrava, né? O estudo teológico sério é um estudo cristocêntrico, que coloca sempre Jesus à frente. Não é para tirar a tua fé, pelo amor de Deus. Não é para trazer nóia na tua cabeça, né? Não. É para que você aumente a sua fé. Esse é que é o estudo teológico sério, tá bom? Então, se você quer fazer um estudo teológico, você pode se comunicar comigo aí. Vou colocar até mesmo o meu telefone no final,
Tá bom? Então você pode se comunicar comigo agora pelo Face, você que está ao vivo, você que está também no Instagram, você que daqui a um tempo também no YouTube. Eu vou fazer esse vídeo, vou fazer umas edições, vou colocar no YouTube. Você que quer fazer um estudo teológico sério, cristocêntrico. Agora vamos voltar para cá. Então ele circuncidou ao Timóteo como uma estratégia, não por obrigação. O apóstolo Paulo tinha uma cabeça tão aberta. O grupo que trabalhava com ele, a turma do apóstolo Paulo, era a turma da cabeça aberta. Era a turma das pessoas que se interessavam pela salvação. Pronto. Era levar as pessoas até Cristo. Pronto. A preocupação dessa turma aqui, do apóstolo Paulo, era essa: levar as pessoas até Cristo, para que fossem salvas. Então ele circuncidou Tiago, né, o Timóteo, aliás, aqui no finalzinho, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, para não causar nenhum tumulto e para não atrapalhar a evangelização, ele falou: vamos circuncidar Timóteo e vamos levar o Timóteo. Pronto. Então, ele, né, usou a circuncisão não contraditório. Para ele, não interessava, não ia trazer nenhum proveito prático, mas também não ia atrapalhar a vida do Timóteo, tá bom? O mais importante é que tanto Timóteo como as pessoas que acompanhavam Paulo nas suas pregações era essa: que para a pessoa ser salva não precisava da circuncisão, nem guardar dias, né? Nem tampouco alimentos. Pronto, nada disso. A pessoa, para a salvação, ela tem que entregar a vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso aí é a pregação apostólica, tá bom? Vamos continuar então. Então, o Timóteo era filho de mãe judia e de pai grego, por isso que ele foi circuncidado estrategicamente. Aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, procura aí, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 19, Você vai ver que ele se tornou um grande colaborador do apóstolo Paulo. O Timóteo, ele ficou responsável pela igreja em Éfeso. Quando o apóstolo Paulo teve que viajar, deixou o Timóteo responsável pela igreja em Éfeso. E ele diz aqui, na carta dele aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 19, E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Por isso que surgiu esse termo, né? Aquela pessoa é o pai na fé do fulano. O fulano é o pai na fé do cicrano, do beltrano. Compreendeu? Surgiu daqui. Que o apóstolo Paulo, ele tinha Timóteo, como também tinha Tito e os demais, como seus filhos na fé. Eram jovens, amados, que precisavam de orientações, mas já eram, né, homens cheios do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo poderia confiar. Então ele ajudou o apóstolo Paulo, ele foi um colaborador. Então aquela circuncisão que foi feita no Timóteo foi de uma forma estratégica, não era para a salvação, era para evangelizar a maioria das pessoas daquele lugar, que eram judeus, e muitos foram alcançados, né? Então, aqui, o que o apóstolo Paulo diz, olha como isso aqui vai embasar aquilo que eu falei. Na primeira carta dele aos Coríntios, procura aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, olha o que diz, Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então, meu amigo, não perca tempo com bobagens, tá bom? Em guardar dias. Não. Se é guardar o dia, guarde. Mas não venha me dizer que guardar um dia da semana vai trazer salvação para as pessoas. Não. Não venha dizer que circuncidar vai trazer salvação, tá bom? Se a pessoa quer seguir a lei, o problema é dela.
O apóstolo Paulo já criticava isso aqui em todas as suas cartas. Então, ele circuncidou ao Timóteo, né? Então, a questão maior, a pergunta de hoje, né? Eu já respondi. Até mesmo o texto deixa bem claro por que ele circuncidou a Timóteo, se ele achava que não era necessário. Voltando aqui para a carta dele aos Gálatas, capítulo 5, versículo 2, ó. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Pronto. Então, mas ele circuncidou estrategicamente, irmãos. Então, meu amigo, quando você vai evangelizar as pessoas, o mais importante não é que aquela pessoa se converta, então você vai usar de estratégias. Então a turma do Paulo não tinha bobagem com eles. Eram pessoas cheias do Espírito Santo, eram criticadas, sim, eram perseguidas também, mas eram pessoas usadas por Deus, da mesma forma que você. Então, quer ser usado por Deus? Então, olha, não use de bobagens, tá bom? Agora, o mais interessante agora você vai ver que o Tito, que também era um jovem, que também foi convertido pela pregação do apóstolo Paulo, ele ficou responsável também por uma igreja de Creta, né? Ele ficou responsável, Paulo deixou ele responsável, mas ele também era grego. Vamos ler um texto aqui, até mesmo da carta dele aos Gálatas, que nós lemos aqui, né? Já procura aí, carta aos Gálatas, no capítulo 2, mesmo capítulo 2, né? Você vai ver que o texto deixa bem claro que o Tito era grego, mas naquele lugar ali, ele falou, não vou circuncidar o Tito. Não vou circuncidar o Tito. E haviam também judeus ali, mas ele viu que aqueles judeus eram pessoas falsas, eram pessoas hipócritas, não eram como aqueles judeus que foram convertidos. Essas pessoas aqui não queriam se converter, queriam apenas um motivo para criticar Paulo e persegui-lo. E ele notou isso aí. Você tem que notar as coisas, você tem que ter o discernimento espiritual. Tem certas coisas, irmão, que eu também não suporto, não. Tem certas coisas que são hipocrisia mesmo. Aqui, olha como ele foi duro. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ó. Depois, passado 14 anos, ele já estava mais experiente, né? Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Olha onde ele estava, em Jerusalém, onde tudo começou, né? Vamos dizer assim. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Então, meu amigo, preste bem atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. A mesma pregação que ele fazia para os gentios, ele pregou também em Jerusalém. Ele não tinha medo de cara feia. Como diz aqui no Ceará, cara feia é fome. Então ele não tinha medo de cara feia. Ele pregava o evangelho, mesma coisa que ele pregava para o gentio, ele pregava para o grego e pregava para o judeu. Pronto. Paulo não tinha vergonha do evangelho. Continuando. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente ao que estava em estima, para que de maneira alguma não corresse se eu não tivesse corrido em vão. Mas, preste atenção, nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, as quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. É forte, né? Isso aqui, ele falou, olha, a gente não cedeu. Por mais que houvesse pressão dos judeus, por mais que houvesse pressão ali em Jerusalém, para mudarmos a nossa pregação, para mudarmos a nossa maneira de ser, nem o Tito, que estava comigo, era grego, mas olha, não se circuncidou. Pastor, então aqui ele não entra em contradição, porque o Timóteo, ele circuncidou, mas o Tito não, porque ele viu que aqueles irmãos ali não queriam se converter, não. Ele sabia que ali era tudo hipocrisia, e ele chama aqueles irmãos, ó, de falsos irmãos. Tem muito falso irmão aí, que não quer ajudar, né? Que quer se intrometer,
que quer tirar proveito do evangelho. O apóstolo Paulo não respeitava esse tipo de pessoa, mesmo porque ele não tinha tempo, amados, para isso. Então a pessoa que quer pregar o evangelho, a pessoa que quer viver a seriedade do evangelho, tem que ser como o apóstolo Paulo, tem que ser como a turma do Paulo. A turma do Paulo era assim, não tinha bobagens, não tinha medo de cara feia. Cara feia é fome. Então ele não tinha medo de cara feia. Ele falou: não, Tito, não vai circuncidar não, porque esses irmãos aí, Tito, eles não querem se converter não, eles querem aparecer. Não, o que tem que aparecer aqui é Cristo. Quem tem que estar à frente aqui, Tito, é Cristo. Então nós temos que pregar é a Cristo, irmãos. Então esse estudo de hoje, eu acredito que tirou as tuas dúvidas, né? Talvez você tinha essa dúvida. Por que ele circuncidou ao Timóteo e não circuncidou ao Tito? Ao Timóteo, né? É para que ali não escandalizar naquele momento, né? Mas ele viu que tinha pessoas ali honestas. E para não escandalizar, ele falou: vamos circuncidar. Como ele fala também em Romanos, né? Olha, para não circuncidar, irmão, você que come um alimento ou deixa de comer, para não circuncidar, para não escandalizar, para que o irmão se converta, vamos fazer assim. Então o apóstolo Paulo, ele sabia, tinha um discernimento espiritual para saber se aquelas pessoas eram realmente, né, pessoas honestas ou não. E ele chama esses irmãos aqui, que estavam em Jerusalém, de falsos irmãos. Então é isso, irmãos. Então ele circuncidou Timóteo como uma estratégia, mas o Tito não precisou, porque ele achou, né, e tinha razão em achar que aqueles irmãos ali eram falsos, que não queriam se converter. Tá bom, então eu quero finalizar aqui nesse texto que ele fala, aliás, a carta aos Hebreus, né? Ninguém sabe realmente quem escreveu, alguns dizem que foi até Paulo, né? Ele diz aqui, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ó. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Que você tem que ser sábio, compreensivo em alguns pontos, né? Alguns pontos a gente tem que recuar um pouco, né? Quando a gente vê que há realmente humildade, há realmente um desconhecimento, a gente tem que ser como Paulo, né? E tem que ser sincero também. Quando tiver irmão ali hipócrita, olhar na cara dele e falar: você é um hipócrita, você não merece nenhuma estima. Pronto, o apóstolo Paulo é dessa forma. Ele diz aqui, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós estamos já finalizando mais essa live, né? Você que quer entregar a tua vida para Jesus, quero que você feche os teus olhos agora, com sinceridade. Não quero irmão falso aqui não, tá bom? Eu quero irmão verdadeiro. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Então já feche os teus olhos e olhe comigo assim: meu Deus, meu Pai, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados, meu Pai. E escreve o meu nome no livro da vida. Deixa eu orar pela tua vida. Deus, abençoa essa pessoa honesta, essa pessoa sincera, meu Pai, que ouvindo essa pregação, que ouvindo esse estudo, quer entregar a vida para o Senhor. Perdoa seus pecados, meu Pai. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Que essa mensagem, meu Deus, traga paz a esse coração, no nome de Jesus. Então é isso, meus amados. Nós já estamos finalizando mais um estudo, né? Sábado, temos mais um estudo pela manhã. Tá bom, então? E lembro, se você quer fazer um curso teológico sério, cristocêntrico, né? Que vai aumentar a tua fé, que vai fortalecer a tua fé em Cristo, você pode conversar comigo, tá bom? Nós temos já matrículas abertas, ainda para o final agora no dia 10 de outubro nós vamos começar uma nova turma, tá bom? Um curso totalmente gratuito, você que quer aprender mais sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, tá bom? Então sábado pela manhã, mais um estudo direto aqui, né? Ao vivo, tanto pelo Facebook, como também no Instagram. Vamos orar então para finalizar? Deus, nós oramos, nós agradecemos ao Senhor por esse estudo, que cada pessoa que ouviu, meu Pai, possa trazer paz ao coração dessa pessoa. Nos abençoa durante toda essa semana, Pai, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Então eu já me despeço por aqui.
espero você, né? Sábado que vem, em mais um estudo da palavra ao vivo, pelo Facebook e pelo Instagram. Até sábado, então.